em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Há alguns meses eu conversava com alguns professores sobre propaganda e seus efeitos causados nas pessoas, na população. E ao contrário do que a gente pensa, a propaganda não é algo recente. Ele vem desde os tempos imemoriais do Império Romano, com aquele palco todo, todas aquelas flâmulas vermelhas, a águia, e até anteriormente ao próprio Império Romano. Como todos os textos são fundamentais para a divulgação e popularização de produtos, marcas, estabelecer a comunicação entre a indústria e os consumidores é assim que a propaganda age de forma atual. E é através dela que é possível até campanhas de ideais políticos. E vocês sabem disso. E em algumas situações mora o perigo. Um assunto pouco divulgado e debatido de forma restrita é o uso da propaganda durante a Segunda Guerra Mundial. A disseminação de ideais que causaram morte de milhares de inocentes. Os fortes textos propalados aos ventos, ressoados nas rádios, aplaudidos na plateia. Então, o nosso dedinho de prosa de hoje, nós vamos investigar, debater, conhecer quem foi o autor de tais textos que transformaram a propaganda no poder da imagem do discurso. A força que essas palavras produziram, a tal ponto de mobilizar milhares de pessoas como rebanhos a acatar as ordens sem refletir nas consequências desastrosas que evidentemente estavam por acontecer. Sobreviventes, antes de começarmos, é de capital importância afirmar que evidentemente não estamos e jamais partilharíamos dos ideais propostos pelo ministro alemão Joseph Goebbels. O propósito aqui é refletir como os textos que ele, Joseph Goebbels, escreveu em seu diário, como esses textos ferem os princípios de liberdade da humanidade e que tanta dor e trauma causaram e ainda causam, mesmo após pouco mais de 70 anos. O que nos importa, eu diria até 80 anos, e o que nos importa é exatamente o paradoxo da inconcebível disseminação de uma ideologia macabra que, com centenas de seguidores, aniquilou milhões de seres humanos associados às ciências como psicologia e a própria propaganda. Então, é de fundamental relevância criar uma consciência crítica a respeito de um assunto histórico de rara abordagem, para que jamais ocorra algo semelhante de novo contra qualquer povo. Contra qualquer povo. Provavelmente, desde a queda do Império Romano, nunca mais na história da humanidade apareceu alguém que tenha ousado usar imagens unidas a um discurso tão enigmático quanto Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Reich, do macabro Adolf Hitler. Ainda hoje, todos nós, tendo ou não vivido durante a década de 1940, temos como em uma espécie de consciente ou inconsciente coletivo aquelas imagens apoteóticas do regime nazista, inspirados no Império Romano. Claro que cada um teve um propósito diferente. Tão eficaz foi a propaganda deste Goebbels que se tornam essas lembranças tão nítidas, extraordinariamente impactantes e, claro, como eu já falei, macabras, funestas. Adolf Hitler apreciava Joseph Goebbels como um fiel seguidor nacional-socialista e um homem incrivelmente hábil como ministro da propaganda do partido. Em novembro de 1926, mais de uma década antes do início da guerra, em Berlim,
Goebbels recebeu a missão de conquistar o poder. Para isso, ele teria de ser ambicioso, hábil e inescrupuloso. Por isso, dessa forma, deu início ao seu trabalho: seduzir e influenciar o povo alemão, a sua primeira vítima, com suas ideias de salvação. Durante a campanha eleitoral, o ministro provou ser um tímido orador. Embora a campanha tenha sido muito sofrível, a meta foi atingida. Atraíram a burguesia e parte do proletariado. Goebbels notou que poderia conquistar a rua pelo terror, com tropas de pancadaria, manchetes falsas, hoje chamadas de fake news, ameaças, campanhas difamatórias e muita violência. Ele mandou queimar livros em praças públicas de Berlim, a fim de acender o ódio entre todos. Goebbels não passava de um jornalista sem sucesso e, por isso, nutria objetivos particulares de vingança. Não gostava dos seres humanos, sobretudo dos judeus, que seriam usados mais tarde como bode expiatório para o seu fracasso de anos. E também, além dos judeus, ele não gostava dos ciganos, não gostava dos homossexuais e não gostavam dos poucos negros que residiam na Alemanha naqueles anos. Gozando de um forte prestígio como Führer, Goebbels criou um ministério que encantava um povo sem expectativas e que vivia uma inflação astronômica com raízes nas dívidas herdadas lá nos tempos da Primeira Guerra Mundial. Com um panorama a seu favor, ele lançou uma campanha publicitária ferrenha de métodos aplicados modernos para a época que assolou e invadiu o país. Para o ministro, o segredo da propaganda era envolver cada indivíduo, envolver cada pessoa, impregná-la com suas ideias, sem que esse indivíduo, sem que essa pessoa percebesse os efeitos que estava a sofrer, que estava sendo impregnada. Toda a propaganda teve um propósito cirúrgico, mas ele teria que ser tão inteligente e virtuosamente escondido, de forma que aqueles que deveriam ser influenciados por esse propósito nem o percebessem. Então, ele usa uma estratégia lá do Império Romano, o poder psicológico das imagens. Esse é o meio mais imediato, forte e eficaz da propaganda. E foram as imagens que cativaram as pessoas da época. Incríveis cenas de blocos de seres humanos em um mega culto que se passava ao redor do sacerdote. Hitler e sua grandiloquência formavam o cenário clássico de um altar com bandeiras ao fundo e o povo a contemplar. De modo inquestionável, essas imagens prometiam ordem em um mundo caótico, herdado lá da Primeira Guerra Mundial e da crise da década de 1920. O Ministério da Propaganda do regime nazista invadia até os lares ao afirmar que o dever de procriar deveria ser compartilhado pelo povo e que um modelo de família deveria ser seguido. E vocês sabem que modelo familiar deveria ser seguido? O do próprio Goebbels, um homem trabalhador, sua esposa uma mulher virtuosa e seus 6 filhos lindos. A família ariana, de acordo com o vocabulário dos nazistas, a família ariana perfeita, que seria o parâmetro para o povo alemão constituir suas famílias. Em novembro de 1938, um fato serviu de pretexto para que Goebbels jogasse o povo contra os judeus e seus negócios. Um diplomata nazista fora fuzilado em
Paris por um judeu? A resposta veio em 10 de novembro de 1938, com a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, quando, para ele, a partir daquele momento, os judeus deveriam sentir a ira do povo. As sinagogas foram queimadas, as lojas foram quebradas, suas vitrines foram quebradas, destruídas, e as casas foram invadidas e as vidraças tilintaram. Por isso, Kristallnacht, Noite dos Cristais. Ao planejar essa tamanha barbárie, Goebbels tornou-se o mais impetuoso e cruel antissemita da Alemanha, mais até do que o seu próprio líder, pois para ele os judeus deveriam ser aniquilados. Ele e Hitler estavam convencidos de que havia uma conspiração judaica e que era ingenuidade dos judeus não acreditarem no partido nazista. E não acreditar no partido fazia com que a dupla ficasse irada. Certa vez, Goebbels se dirigiu à imprensa judaica com duras ameaças que um dia se tornariam reais: a criação dos campos de concentração de Buchenwald e Auschwitz. Faz-nos ridículos. Virá o dia em que o riso dos judeus desaparecerá. Disse porque tinha escrito em seus diários. Só que, para a imprensa internacional em Berlim, Goebbels declarou-se convencido de que a paz teria que ser mantida na Europa, além de acreditar que, se um dia houvesse a guerra, seria o caos para o mundo, não importando como acabaria. Vencedores e vencidos só poderiam colher infelicidade e miséria. Essa declaração de Goebbels não só transformou a Alemanha em vítima da guerra contra os judeus, como fez os alemães abraçarem também a causa nazista. E tudo o que ele fez foi mentir para a imprensa internacional. O que ele dizia para a imprensa internacional era se vitimizar. E o que ele falava para o povo alemão era outra coisa. E uma das primeiras ações do Reich foi a invasão da Polônia, atingindo diretamente a comunidade judaica ao confinar seus membros em guetos. Daí o famoso gueto de Varsóvia, capital da Polônia. Hitler e Goebbels, em uma viagem pelo país rendido, conseguiram a ratificação para o seu ódio racial. A UFA Film, agência de filmagem nazista, fez vários filmes documentários nos guetos, mostrando os judeus como seres doentios, verdadeiras imagens hostis que vocês podem procurar e encontrar em várias plataformas como o próprio YouTube. Em junho de 1941, foi Goebbels quem declarou em nome de Hitler guerra contra a União Soviética. O ministro da propaganda pode ser definido como um homem sedento de poder, cheio de complexos que, desimpedido, soltava toda a sua fúria através de discursos como, abram aspas, enquanto o nacionalsocialismo encaminha uma nova versão e formação da cultura europeia, o bolchevismo é o desafio da subhumanidade judaica internacional contra a cultura em si. Fecha as aspas. Goebbels era muito mais do que um ministro do Reich. Era um verdadeiro assassino, cujas armas eram palavras, colocando-se em evidência com a meta do extermínio de pessoas, fossem judias, seu objetivo principal, seu alvo principal, ciganos, negros, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais. A partir de 20 de agosto de 1941, o Führer permitiu que Goebbels introduzisse um emblema nos judeus, a famosa estrela de Davi amarela costurada nas roupas,
Com esse distintivo seria muito mais fácil, seria visível, sem bases legais, fazer com que os israelitas não deixassem mais serem vistos nos centros das cidades, se auto-expulsando da vida pública. A estrela amarela funcionou tão bem para as intenções nazistas que até hoje é tida como uma marca registrada daqueles tempos cinzas, provavelmente o maior símbolo da propaganda nazista. Com a determinação do uso da estrela amarela, a situação dos judeus teve dois caminhos. Havia gente que olhava com ódio para eles e outros amistosamente. Havia ainda pessoas que no tumulto do bonde, no tumulto do trem, e de modo que ninguém pudesse perceber, punham em suas bolsas produtos que os judeus, as pessoas, jamais poderiam receber por simplesmente serem judeus. Isso tudo lembrava a Idade Média. Nesse mesmo instante, em tudo o que passava, Goebbels destilava todo o seu ódio e irritação através de discursos inflamados contra quem se posicionasse em via oposta aos ideais defendidos pelo nazismo. Aspas. Seria bem imprudente se nós tivéssemos explicado aos judeus com exatidão antes de assumirmos o poder o que nós pretendíamos fazer com eles. Foi muito bom e conveniente que pelo menos uma parte dos judeus pensasse: ora, não será tão ruim, eles, os nazistas, falam muito, mas ainda vamos ver o que farão. Esse foi um trecho de um pronunciamento do ministro realizado na Praça de Berlim, entre o final de 1941 e o início de 1942, descrito em seus diários. Segundo os dados da época, cerca de mais de 100 mil pessoas compareceram a esse evento. Em março de 1942, Goebbels já sabia o destino dos judeus. Era conhecedor e entusiasta dos planos audaciosos de Adolf Hitler. Vocês imaginam? Transferir os israelitas para o leste. Um processo bárbaro de destruição dos judeus era esquematizado para ser executado em breve, literalmente executado. Os nazistas desejavam exterminar 60% dos judeus, crianças, mulheres, idosos, doentes, deficientes físicos e mentais, enquanto que os mais aptos seriam destinados ao trabalho forçado. Já os inimigos políticos, aqueles que se opunham ao regime nazista, e também aqueles que eu já falei, os ciganos, as minorias árabes, os negros, os homossexuais ou LGBTQIA+, também teriam lugares reservados nos trens para a Polônia, onde seriam construídos os mais temíveis campos de concentração de trabalho e de extermínio jamais vistos até então. O ministro triturava mental e psicologicamente toda a população perseguida, principalmente os judeus, com palavras somadas aos cenários grandiosos a comporem a imagem apoteótica dos púlpitos onde fazia os discursos, cujos efeitos devastaram mais do que as próprias armas em si ou os gases dos campos de extermínio. Após a batalha mais sangrenta da história entre os exércitos alemães e o soviético, a de Stalingrado, ocorrida entre 1941 e 1942, a cidade industrial ao sul de Moscou, com mais de 2 milhões de mortos, o lema nazista passou a ser, aspas, prontidão para os sacrifícios. Essa batalha foi uma virada na guerra. Pela primeira vez, o exército alemão sofreu uma grave derrota, acabando com o mito da invencibilidade nazista, determinante para a derrota de Hitler em breve na Segunda Guerra Mundial.
No discurso realizado no Palácio dos Esportes contra o inimigo do povo alemão, em 1942, Goebbels declarou que o judaísmo representava aspas, sintoma infeccioso e contagioso. A Alemanha não tinha intenção de tolerar essa ameaça judaica, mas a obrigação de se opor a ela com total e mais radical erradicação da cultura e da religião judaicas. Sempre a empregar a propaganda para alcançar seus objetivos, custasse a quem custasse, Goebbels ordenou que fizessem e fixassem cartazes nas ruas, incentivando o extermínio dos judeus. Outros convocavam as pessoas para comparecer a um plebiscito popular sobre o apoio total à guerra, o que, obviamente, legitimaria os planos nazistas. Para atrair o povo para a causa, Goebbels redigia em seu diário o discurso e o ensaiava com muito esmero. Ele sabia como conduzir a nação a ter consciência. O braço direito do Führer elegia outro inimigo dos germânicos, os britânicos. Goebbels vociferava que os ingleses haviam divulgado que o próprio povo alemão era contra as medidas do seu governo nazista e que não desejava a guerra total, optando pela rendição. E sem dúvida, o ministro conseguiu reverter a situação, afirmando que isso não passava de uma grande mentira a fim de desestabilizar os alemães na defesa contra os inimigos da pátria. Homens, mulheres, crianças, todos feridos em seus brios e com sede de vingar a pátria ariana devastada por bombas estrangeiras, estavam no auditório do Palácio dos Esportes, sem saberem que ouviam um dos últimos discursos de Goebbels durante a guerra. Ele percebeu a animosidade dos presentes e bradou se queriam a guerra total. Naquele momento, necessária e totalmente mais radical ainda do que poderia se imaginar. Não houve controle no auditório. Todos aplaudiram. Não era possível imaginar o que seria ainda mais total ou ainda mais radical do que a fome ou a morte da população civil. Mas Goebbels conseguiu conclamar o povo para se levantar e romper o temporal. E as pessoas se levantaram, vejam só, como se estivessem hipnotizadas e saíram às ruas. Sobreviventes, toda essa loucura nazista era assustadora. Para justificar seus atos e ter ainda mais apoiadores, Hitler decidiu fazer um comício em praça pública. Para isso, ele pediu que Goebbels escrevesse o discurso. E assim foi feito. O ministro marcou o pronunciamento do Führer para 24 de fevereiro de 1943. A força das palavras era, aspas, esta luta não terminará, como muitos pretendem, com o aniquilamento da humanidade ariana, mas sim com o extermínio dos judeus na Europa. A ideia de Hitler era que ninguém deveria ficar fora da propaganda nazista para a guerra total. Era isso que almejava também Joseph Goebbels. As cidades alemãs eram destruídas e a crise era gigantesca. E o ministro da propaganda seguia inabalável no poder, dando a cada dia mais fé ao povo, mesmo que a derrota estivesse à porta. Naquela época, Goebbels ainda, vejam bem, ainda ousava aparecer em público, o que nem mesmo Adolf Hitler fazia. A força da sua propaganda despertava em todos a esperança de um milagre. Só que, ao saber sobre as duras notícias da realidade dos campos de batalha, até mesmo ele
Goebbels começou a duvidar da vitória nazista. O povo, sim, é que jamais poderia saber dessa verdade. Deveria seguir o povo a acreditar na utópica salvação propalada pela propaganda das palavras e imagens do Reich. Mas ocorreu um atentado à bomba contra Hitler. Imediatamente o governo desvinculou o Reich do Estado. E Goebbels alcançou ainda mais poder e prestígio junto ao Führer, ao defender o plano de guerra total contra todos os inimigos da Alemanha. Então, uma última propaganda a fim de conseguir salvar o governo, o Reich homicida, foi planejada e cumprida. Resultado: mais pessoas foram influenciadas a lutar nos frontes. Só que dessa vez não foram poupados idosos, nem crianças e adolescentes. Um sinal de que o governo estava completamente desesperado naquele momento crucial. Então Goebbels escreveu em seu diário mais um de seus discursos mentirosos sobre como vencer. Aspas, aquelas divisões que agora já partiram para pequenas ofensivas e nas próximas semanas rumarão para ofensivas ainda maiores, entrarão em combate como em uma missa, e um grito de vingança subirá de suas gargantas, diante do qual o inimigo empalidecerá. Essas palavras, transmitidas pela rádio do governo, estrondaram nos lares dos alemães. A população alemã aceitou uma guerra que acreditava de fato ganhar. Até porque seus ânimos eram renovados pelos textos de Goebbels. O que ele falava, ninguém duvidava de ser a verdade. E nesse sentido, o povo era bastante crédulo e parcial. A propaganda do ministro, e principalmente sua estratégia, empregavam palavras e imagens de perseverança até o fim. E para a renovação de esperança e perseverança, Goebbels, em pessoa, visitou o fronte alemão em Lauban. Para o ministro, a mentira e a propaganda entram na mente para se obter um efeito verossímil. Então, por ser um exímio orador e bastante astuto, não hesitou em falar com os soldados, mas sem dizer palavras de vitória final. Goebbels foi muito audacioso ao ir a Lauban e afirmar aos soldados que eles deveriam se sacrificar, que tudo dependia da mobilização e da união deles. Só que ele mesmo, Goebbels, o próprio Goebbels, não poderia lhes garantir, muito menos lhes prometer absolutamente nada. Vejam só, a ilusão dessas mentiras seduziu principalmente aqueles que não tinham perspectiva alguma em suas vidas, ou que jamais alguém depositara fé e confiança em suas próprias mãos. Certa vez, em 1941, num discurso em praça pública, Goebbels havia declarado que o povo alemão, seus homens, suas mulheres, suas crianças, eram heróis e não iria se quebrar ou se rebaixar jamais. Isso não fazia parte da alma dos alemães. Naquele instante, frente a frente com os soldados em Lauban, Goebbels, às últimas horas da derrocada final, ainda tentou incitar a juventude ao combate e à sua própria morte. O ministro era uma fera humana que fazia do povo seu cúmplice em tudo. O ministro Goebbels, se não tivesse criado uma propaganda tão fantástica, jamais teria conseguido enganar as pessoas daquela forma.
Ou então, alguns poderiam ter enxergado mais cedo o que ainda estaria por vir. Para conquistar o êxito, o Partido Nacional Socialista pintava a guerra nas piores cores. O povo alemão seria exterminado, seria escravizado, e os prisioneiros trabalhariam para os russos, ou para os americanos, ou para os ingleses. Os arianos, os alemães, não teriam direito de existir no mundo. E por isso deveriam se defender dos seus inimigos cruéis. Era a vez do medo que os nazistas argumentavam. E assim mantiveram todo o povo realmente firme neste propósito. Em 1944, Goebbels percebeu o evidente declínio do nazismo, mas decidiu prolongar o sacrifício com ainda mais palavras mentirosas à rádio do Reich, afirmando que, aspas, pelo brio do povo alemão, todos deveriam preferir trabalhar até as mãos sangrarem, lutar até o último suspiro, a deixar que o inimigo ocupasse as terras alemãs e lhes impusessem suas vontades. Por isso, Berlim se transformava a cada dia que passava em cidade-fronte, e em seus muros seria quebrado o temporal da guerra. Provocadores ou rebeldes estrangeiros deveriam ser imediatamente presos ou ainda tornados inofensivos. E o mais impressionante, Goebbels prometeu ficar em Berlim com a mulher e seus filhos até o fim de tudo. Durante a última reunião do Ministério da Propaganda, Goebbels falava por cerca de 5 minutos quando, de repente, todos ouviram o estouro de uma granada de artilharia pesada nos jardins de sua casa, de sua própria residência. A explosão foi tão forte, que todas as vidraças da sala se quebraram e voaram sobre uma escrivaninha, e também pedaços de parede e argamassa caíram. O ministro pegou o manuscrito e continuou a ler, limpando com a mão direita o pó dos cacos de vidro e da argamassa do papel. Joseph Goebbels não se deixava perturbar. Nenhum músculo de sua face se mexeu. Sobreviventes. Naqueles momentos, os soldados soviéticos estavam rasgando o coração de Berlim. O exército nazista acumulava baixas. O povo sofria todo o fado de adversidades inimagináveis. Mais perto do que nunca de seu mentor, Goebbels, com sua família, escondia-se onde? No bunker de Hitler. Mas, no único momento em que se mostrou abatido, Goebbels entrou em uma sala do esconderijo pálido, com lágrimas pelo rosto. Dirigiu-se a todos os presentes, afirmando que o Führer queria que ele o abandonasse. Ele, Goebbels, se apartasse dele e ficasse em Berlim para assumir uma função, vejam só, no futuro governo. Goebbels, totalmente desesperado, intimamente sabia que jamais poderia obedecê-lo. Não daquela vez, já que se sentia o mais fiel seguidor do partido nazista. Ele acreditava não haver maior prova de sua fidelidade do que morrer ao lado de seu Adolf Hitler. Então, para consumar seus pensamentos macabros, o ministro tomou uma atitude homicida. Goebbels e a esposa retiraram do sossego do lar todos os seus 6 filhos, cada um com os nomes iniciados pela letra H, em homenagem a Hitler, e os levou para o bunker. O plano era dar uma injeção letal e indolor em cada criança, e após a certeza da morte delas,
os pais se suicidariam com cianureto e, caso não desse certo, com um tiro na têmpora. Quando o ministro da propaganda revelou os planos suicidas, as secretárias, os copeiros e as cozinheiras imploraram pelas crianças a senhora Goebbels. Uma comoção tomou conta do lugar. Houve um drama naquele porão. Então, chegou o dia em que a mãe arrumou os filhos para a morte, todos vestidos de branco, os cabelos penteados, e partiram. Após a morte dos filhos, o ministro se levantou de um sofá, esfregando as mãos, e no mesmo instante, uma música na vitrola se acabou. Goebbels então pegou um disco com o hino nazista. Pela grande Berlim marchamos. A música tocou. Goebbels e a esposa saíram da sala a cantar e a caminhar rumo à morte. Em poucas horas, Adolf Hitler e a esposa Eva Braun se mataram. Sobreviventes, sem questionamentos, o carisma do ministro foi imprescindível para conseguir arrebanhar e conquistar milhares de pessoas a seu favor. E admirável por consolidar o poder de um governo amparado em dois pilares principais: a imagem, propaganda, aliada à palavra, discurso. Joseph Goebbels, juntamente com seu mestre, o seu mentor Adolf Hitler, escreveu seu nome nas páginas mais amargas da história da humanidade. Páginas que o homem não gosta de recordar, mas torna-se indispensável a sua leitura, a fim de que gerações vindouras saibam as consequências das intolerâncias religiosa, étnica, sexual e partidária, e para que essa segregação jamais torne a ocorrer na história do próprio homem. Evidentemente, mais uma vez, não estamos aqui a partilhar, muito menos a compactuar, dos ideais defendidos pelo Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista. O propósito do debate é refletir sobre o trabalho de Joseph Goebbels enquanto ministro da propaganda do Reich de Adolf Hitler. A propaganda empregada pelo regime nazista a fim de arrebanhar seguidores em suas metas políticas. E tudo isso feriu os princípios de liberdade da humanidade e que tanta dor e trauma causaram e ainda causam, mesmo um pouco mais de 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Para nós, seres humanos, liberais, dotados de razão, é importante entendermos como paradoxo da inconcebível disseminação de uma ideologia macabra e assassina que conseguiu aniquilar milhões de seres humanos, não importa a origem étnica, ou religiosa, ou sexual, ou políticos, associada pelas mãos de centenas de milhares de seguidores completamente anestesiados por palavras e imagens. E isso ocorre em guerras que vemos no Oriente Médio, em guerras que vemos na Europa, em guerras que vemos na África, em guerras que vemos na Ásia. Sobreviventes, no nosso dedinho de prosa, foi como um alerta sobre como os governos e partidos empregaram e ainda empregam a veiculação de palavras, textos, notícias falsas, fake news e imagens para destruir a alma de povos e nações. Que o homem aprenda a viver com a diversidade do próprio homem. Ficam aqui essas reflexões. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!